E aí, galera, eu sou Janaína Guerra E eu sou Camila Sodré. e esse é o Pode Sustentar, o podcast que fala de sustentabilidade e meio ambiente de um jeito leve e acessível através das nossas experiências como pessoas no mundo e especialistas na área. E hoje a gente veio falar de um assunto bastante polêmico: o fim dos lixões. Será mesmo? Então, no último dia 2 de agosto desse ano de 2024, chegou ao fim o prazo para os municípios encerrarem os seus lixões. E a gente resolveu trazer esse assunto para cá, porque, como vocês devem imaginar, não foram encerrados todos os lixões do Brasil, do nosso país. De acordo com a ABREMA, que é a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, que faz um relatório anual de como está a situação de resíduos no nosso país, tanto relacionada à disposição final, a gente vai falar um pouco sobre isso também, quanto ao percentual de reciclagem, ao percentual de cidades que têm aterro. Ainda existem 3 mil lixões em operação no nosso país. E isso já deveria ter sido encerrado desde 2012, que é quando foi implementada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010. Então, quando essa lei foi instituída, 2 anos após essa instituição, foi o primeiro prazo para o encerramento dos lixões. E até então, a gente ainda tem diversos municípios no nosso país que dispõem os resíduos de forma inadequada em lixões. Acredito que um ponto muito importante da gente iniciar esse episódio também é com o conceito, né, do que é um lixão. Para quem está nos ouvindo, a gente normalmente tem 3 tipos de disposição, né? Os lixões, os aterros controlados e os aterros sanitários, nos quais os lixões é a maneira mais primitiva, né, se é que a gente pode dizer dessa forma, e inadequada da gente dispor os resíduos. Então, dentro aí de que a maioria das vezes ocorre, né, as cidades elas nascem de maneira não planejada, muitas vezes. Então, a gente tem ali pequenas vilas que o pessoal vai simplesmente jogando os resíduos, os rejeitos, em algum lugar afastado, porque é interessante a gente parar para pensar que a gente sabe que é uma prática ruim, que é uma prática que tem um impacto negativo. Tanto é que normalmente os locais que são escolhidos para se tornar os lixões dos municípios, eles são locais afastados, porque atrai doença, atrai pragas, mau cheiro, poluição visual, né? São diversos impactos negativos. Então, os lixões normalmente é isso, o pessoal só joga lá a céu aberto, não tem nenhum tipo de manejo, né, adequado. E o aterro controlado é quando ele começa a realizar algum tipo de manejo, né? Como se fosse um lixão com manejo. Então, às vezes, o pessoal coloca, sei lá, enterra aquele resíduo, né? De vez de deixar a céu aberto, ou então tem algum tipo de operação de escavação, mas mesmo assim ele não é disposto ali de uma maneira que tenha todos os processos certinho. Já no aterro sanitário, a gente vai ter um projeto, de fato, de disposição adequada dos resíduos e rejeitos. Então, a gente tem uma camada de impermeabilização do solo, né? A gente vai ter cédulas que vão ser depositados esses resíduos e vão ter também um aterramento, né? A disposição de terra sobre esses resíduos, o tratamento dos efluentes, a queima de gases, né? Então, a gente tem ali todo um controle, um monitoramento ambiental para que o impacto não seja tão negativo assim. E a gente sabe que mesmo com os aterros sanitários, na verdade, há muito que ser feito antes que o resíduo chegue no aterro, né? Exatamente. É importante também a gente falar do porquê que o lixão causa tanto impacto, né? Além do que você trouxe aí relacionado a essa parte de vetores, de mau cheiro, é por conta da decomposição desse processo, né, de todos os resíduos que ali estão. Então, quando a gente pensa que o material sai da nossa casa e ele vai para um lugar e ele fica ali um tempo, né, exposto ao sol, à chuva,
ao terreno que não tem controle nenhum. Então, quando começa a acontecer a decomposição desse material, ele interage, né, de forma química e física com o ambiente que ele está e causa todo esse impacto. É bom a gente lembrar, por exemplo, da própria lixeira da nossa casa. Quando a gente Uhum. coloca ali, né, o resto de comida. Na minha casa, não, porque a gente não mistura todos os resíduos juntos. Mas quando a gente coloca ali, normalmente nas casas que não tem coleta seletiva, né, separação de resíduos, e coloca tudo junto e misturado, primeiro começa a sair aquele líquido com 3 dias, 2 dias, 3 dias, em cidades mais quentes até antes, que tem um mau cheiro, né, que é o que a gente chama de chorume. Depois começam a aparecer insetos, isso no nosso lixo domiciliar. Imaginem num local que é descartado os resíduos da cidade inteira, né? Então é um volume muito maior de resíduos. São toneladas diárias de resíduos e a depender do tamanho da cidade, da quantidade de habitantes, dos processos ali, se a cidade tem muitas fábricas, né? E se esses locais fazem o descarte inadequado de resíduos também ou não, e tudo isso influencia nesse espaço, né? E aí o que acontece? Teve um decreto em 2022 que prometeu que até 2024 os resíduos e os lixões iriam ser encerrados no nosso país e que iriam ser fornecidos, né, insumos para que os municípios conseguissem fazer isso. Mas existe um problema muito grande que é o fato de municípios, por exemplo, muito pequenos, terem um lixão e não terem condições, né, de operar um sistema de aterro sanitário controlado. Como Mila trouxe aqui para a gente, né, amiga? Você disse que a gente precisa ter um monitoramento ambiental. Então, isso demanda um custo maior. E por demandar um custo maior, as prefeituras geralmente vão deixando isso de lado, né? E não levam em consideração a importância e o cumprimento da legislação também. A gente pode trazer também essa questão de prioridade, né? A gente percebe muito que as questões ambientais, elas infelizmente ainda são de baixa prioridade para muito poder público por aí, Uhum. porque o lixão ele tá ali afastado, ninguém tá vendo. Então às vezes prefere asfaltar uma rua que o pessoal tá vendo ali o impacto, né? Tá vendo visivelmente reformar uma praça do que realizar projetos de saneamento, projetos que vão afetar diretamente a vida de todo mundo, a saúde de todo mundo por muito tempo, né, ali, de uma maneira significativa, mas que talvez não seja um projeto tão perceptível para a maioria da população. Mas aí cabe a questão da educação ambiental, né? Cabe trazer essa informação e trazer esses processos, até para a gente conseguir apoio. A gente fala muito que antes do resíduo precisar ser disposto, né, ele ir para o lixão, ele ir para o aterro, a gente precisava que, na verdade, os municípios se empenhassem em implementar uma coleta seletiva. Porque a gente sabe que hoje em dia no Brasil, muito do resíduo, assim, o que é gerado de rejeito é o mínimo, né? E que se realmente o que fosse para o aterro sanitário, o que fosse para o lixão, fosse o rejeito gerado, a gente teria um volume muito menor, né? A gente teria um impacto muito menor. Então, se a gente tivesse os recicláveis sendo separados nas casas, como Jana trouxe, né? Uma prática dentro de casa, na minha casa também eu separo. Então, se a gente tivesse mais práticas de compostagem, ou então de até isso, tivesse usinas públicas de compostagem, sabe? Da gente poder levar o resíduo orgânico para poder ser feito, a gente tivesse outros tipos de incentivos para a separação desses resíduos, a gente não teria uma realidade tão triste no fim dessa ponta. Até porque a gente sempre fala, né, que o resíduo reciclável, quando ele vai para o lixão, a gente está enterrando dinheiro. E muitas Exatamente. vezes as pessoas que enxergam essa possibilidade, elas se colocam dentro daquela realidade ali, né, que são os catadores de materiais recicláveis ali, os agentes, né, ambientais, que vão Uhum. lá tirar daquele local insalubre, na maioria das vezes, aquele material que ainda tem um valor econômico. Aí eu vou deixar a Sim, Jana falar um pouquinho mais disso, que ela trabalha diretamente com isso, então tem muito que sim. contribuir aí com a gente. Esse é um grave problema, inclusive, do encerramento de lixões, por não levar em consideração o público que está lá trabalhando e coletando os materiais que são recicláveis, né?
na maior parte dos municípios, quando há o encerramento dos lixões, não é feito o controle social desse público que está lá. Aqui no Brasil, diferente de outros países, né, da Europa, por exemplo, a gente tem um grupo de pessoas que, por conta da sua condição de vulnerabilidade social, precisou ir até o lixo, que é o lugar que a gente considera que não tem mais nada, né, para poder tirar a sua fonte de renda. Então, essas pessoas estão nos lixões, né? Eu já visitei lixões que tinham cerca de 120 pessoas morando lá dentro. Então, vivendo disso, imagine que de repente teve um decreto municipal e aí vamos encerrar o lixão daquele lugar. Então, é tirada dessas pessoas a fonte de Amiga, renda, a peraí. moradia. Peraí, que travou. Como tá gravando, né? Aí volta. Você falou que de repente teve um decreto municipal, depois disso travou tudo. Retoma, por favor. Tá. Deixa eu dar uma pausa por conta do tempo de. Então, teve um decreto municipal e encerrou o lixão. E aí foi retirada a moradia, mesmo que não digna, a fonte de renda, mesmo que muito pouca, dessas pessoas, e agora as pessoas que geralmente já estão ali com outras questões, né, de vulnerabilidade emocional, relacionada também à violência, ao uso de álcool, de drogas, elas perdem tudo e ficam sem apoio nenhum. Então, na política nacional, prevê que antes de encerrar um lixão, é necessário fazer todo o aporte de controle social e econômico desse público, para que aí sim a gente trate só das questões físicas e químicas, né, relacionadas a aquela disposição final inadequada. E aí é necessário que continue tendo, né, esse monitoramento ambiental mesmo depois do encerramento. Eu não sei se. Eu não estou me lembrando aqui exatamente qual foi a cidade, mas eu não sei se você se lembra. Eu acho que foi em Cubatão, que construíram um condomínio em cima de uma área que era um antigo lixão. Nossa, E que perigo. aí a população começou a ter explosão, né? Ali nas ruas, na boca de lobo, por conta da quantidade de fato de gás metano, né? Que tem ali Nossa. dentro. E aí foi um problema imenso, teve que fazer uma questão de indenização, mas jamais pode, por exemplo, ser construído nada em uma área que foi de lixão. Uhum. Por conta disso, né? E Que é uma área que vai estar degradada e ainda vai estar causando degradação e poluição ali por muitos e muitos anos. Então, são cuidados que a gente tem que pensar do início ao fim. é muito interessante você trazer essa questão, né? Que, como tudo que a gente tem trazido aqui não pode sustentar, mais uma vez a gente percebe que não é um problema somente ambiental. E nenhum problema ambiental ele é ambiental isoladamente, né? A gente tem a questão da sustentabilidade, a gente tem a questão social e a questão econômica que caminha junto e que a gente tem sim que dar vistas para isso, né? A gente tem que dar visibilidade para isso. Então, a gente sabe que para encerrar um lixão, a gente tem ali todos os processos, né? Tanto de estudos e diagnóstico, a gente tem que saber ali, né, a Sim, questão de quanto daquele material, tem que fazer a qualificação ali do material, a caracterização daquele material, porque é isso, a depender das atividades de um município, o tipo de resíduo gerado, ele vai ter uma porcentagem ali diferente de outros. Então, até para saber o potencial que se tem, né, de separação, a realocação dessas famílias que muitas vezes trabalham com isso tem que ser feito uhum, também. Então, até a escolha de um lugar adequado para ser realizado, né, a construção de um aterro, de uma outra disposição, porque muitas vezes acontece isso, né? Às vezes o município passa por né, tem um TAC, né, um termo de ajuste de conduta, de que sim. ali tem uma multa gigantesca e que você tem que fechar o lixão, mas aí o pessoal às vezes foca em fechar o lixão, mas se você não tiver um planejamento, se você não tiver um plano adequado, vai fechar um lixão para abrir outro lixão em outro lugar. O Então, a problema verdade continua existindo, né? exatamente. Então a gente realmente precisa pensar nisso, assim. Então eu já trago aqui também para a gente abrir para esse tópico, né? Quais são essa grande dificuldade, né, de fechar o lixão? Essa questão de custos, né? Quais são os custos que há para se fechar o lixão?
Um custo que deveria ser muito considerado é justamente o que a gente falou relacionado à coleta seletiva, por conta do volume de resíduos que ainda vai continuar sendo encaminhado para o aterro se nós não tivéssemos políticas iniciais de redução dessa quantidade que vai para a disposição final. Então, não vai adiantar, de fato, encerrar um lixão, aterrar aquela área, fazer um processo de recuperação, se todo o resíduo que é gerado dentro daquela cidade ainda é encaminhado para um aterro. Porque o custo disso continua sendo muito alto. A maior parte das empresas que operam aterros sanitários, né, e fazem a parte de coleta pública da cidade, avaliam esse valor relacionado ao volume de resíduos que aquela cidade gera. Então, isso Uhum. ainda precisa ser levado em consideração. Essa questão das áreas que você falou, aqui na região sul da Bahia, por exemplo, é uma questão muito complicada, porque nós temos muitas áreas de preservação permanente, muitas áreas Mata próximas de Atlântica. nascentes, Mata Atlântica, né, que é a vegetação nativa daqui. Então, muitas áreas em beira de rio, muitas áreas de RPPN, inclusive, de unidades de conservação. Então, não é um local propício para instalar um aterro sanitário, que mesmo com todo o monitoramento e controle ambiental, ainda assim vai ter que, vai gerar Impacto. poluentes, né, naquele ambiente. E aí, esse local que não pode ser aqui perto já tem que ter o custo da logística. Então, Uhum. para onde vai ser? Onde é o aterro mais próximo, né? Quanto de transporte que vai ter de custo sobre isso? São fatores que Equipamentos, devem ser analisados. Equipamentos, manutenção. exatamente. O que a gente percebe muito é que uma das soluções é a questão de consórcio, né? É a gente ter essa Uhum. solução desse tratamento dos resíduos de maneira consorciada entre os municípios. Então, ainda mais em locais que são poucos as opções de lugar para você construir um aterro sanitário, e sabendo desse custo elevado de você manter e operar um aterro sanitário, é necessário que os municípios unam forças, né? Para além, inclusive, a gente sabe que uma das grandes dificuldades são divergências políticas. A gente sabe que de 4 em 4 anos, às vezes, muda a gestão. Então, é muito complicado a gente conseguir ali manter o compromisso, né? Um compromisso em comum de diversos municípios para com esse tema. Então, assim, mas uma das opções para a gente conseguir baratear, né, esses custos seria realmente o dividir para conquistar, né? Era fazer um projeto de vários municípios juntos, sobre essa causa. Porque é isso, às vezes para um município só fica caro, mas se você conseguir juntar mais de um município, fique melhor. Mas aí tem essa questão da logística, né? De levar até lá. Só que Sim. se o município implementasse uma coleta seletiva, o volume de resíduos que iria para o aterro, né, seria só de rejeito, seria um volume muito menor. Então a Uhum. gente precisa muito ter essa força, ter essa educação ambiental com a população, para que o pessoal consiga ter essa cultura. A gente já falou várias vezes, né, que uma das questões mais efetivas, mais eficientes para a gente mudar a realidade ambiental é através da cultura, é considerando a cultura das pessoas. Algo que eu percebo muito é que na zona rural o pessoal às vezes separa muito mais os resíduos do que na zona urbana, porque aqui a Uhum. gente, como a gente dispõe para aterro, né? O pessoal mistura muito, vai tudo para o mesmo lugar. Quando a gente tem Sim. realidades, por exemplo, de zona rural, que é isso, que o pessoal às vezes não tem nem lixão para poder levar, que eles queimam no quintal de casa, separa o resíduo orgânico para dar para as galinhas, para dar para o porco, para dar não sei o quê, separa os recicláveis para poder reaproveitar, fazer vaso de planta. Por quê? Porque no final das contas, como a disposição daquele resíduo é própria, a pessoa vai ter que queimar, então ela tenta queimar o mínimo possível. E a Uhum. mesma coisa, a gente tem que pensar nisso, levar para o dia a dia mesmo, para uma questão cultural. A gente tem que tentar gerar o mínimo possível, né, de resíduo, de rejeito. Sim. Ó, por ano, o Brasil deixa de ter, né, de ganhos relacionados na economia 8 bilhões por não reciclar a quantidade de resíduos que nós temos potencial para reciclar. E tudo isso precisa estar voltado muito para aquela questão que a gente já falou aqui em outros momentos, que é da responsabilidade compartilhada, né? Do ciclo de Uhum. vida de produtos. Então, tem que ser uma responsabilidade de quem está colocando também esses resíduos
esses produtos que se tornam resíduos na rua, no mercado. Então, eu acredito, assim, de forma, trazendo a minha opinião bem particular, de acordo com a minha experiência na área, né, que também essa instituição de políticas relacionadas à disposição final de resíduos deveria ser responsabilidade da iniciativa privada. Que a gente deveria ter mais incentivos fiscais relacionados a isso pela iniciativa privada. Porque recurso a gente sabe que existe. O recurso, às vezes, ele só não consegue chegar no lugar da forma adequada, porque não dá para disponibilizar, tome aqui 3 milhões e faça o que tem que fazer com o lixão, a coleta seletiva, o resíduo da sua cidade. A cidade precisa ter plano de gerenciamento de resíduos. Muitas cidades ainda não têm, né? O Plano Municipal Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. É um documento que também pode ser elaborado em consórcios, né? Assim como os aterros. Precisa ter o cadastro e as informações atualizadas no Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos Sólidos, porque isso também implica nos recursos que são destinados para essa questão. E precisa ter a política cumprida, né? Então, toda cidade precisa ter, falando uma forma aqui de esfera pública, né? A gente tem a política nacional, tem a política estadual e a cidade, com a implementação aí do plano de gestão de resíduos, vai passar a ter a política municipal. E a partir dessa política deveria ter o que a gente chama, né, de taxa de lixo, que na verdade é uma taxa ambiental que vai ser cobrada para que sejam custeados os serviços relacionados à limpeza pública, à coleta seletiva, à disposição final de resíduos. E assim, pouquíssimas cidades no nosso país têm essa taxa sendo aplicada da forma adequada. Conquista aprovou a taxa? Aprovou. Está sendo implementado. Mas é isso, é algo de uma maneira que você pergunta para as pessoas, ninguém sabe muito bem como funciona, ninguém sabe muito bem para onde é que está indo. Ninguém, tipo assim, é isso. O acesso à informação é muito, muito fraco, né? A gente tinha que ter mais transparência, mais informação mesmo. E isso que você trouxe também é algo que a gente sempre reforça, que é que os municípios e que as iniciativas tenham profissionais da área trabalhando nisso também. Porque o que acontece é isso, a gente tem recurso, mas às vezes o recurso vai embora no ralo, porque o pessoal não usa da maneira adequada, não usa com prevenção, né, com essa questão. Quando você traz essa questão da responsabilização das empresas, quando eu costumo muito falar que quando a gente compra um produto, a gente está comprando resíduo junto. Né? Se eu compro uma caneta, a embalagem inclusive, por conta de comprar o resíduo junto, né? Então, e aí o que a gente pensa? Quando a gente termina de consumir o produto, a gente sempre vai ter aquela embalagem para poder dispor. Então, realmente, responsabilizar a iniciativa privada pelo que elas estão colocando no mercado é também algo essencial para a gente acabar com essa questão da disposição inadequada dos resíduos, né? Porque tanto a escolha de materiais mais recicláveis, biodegradáveis, materiais melhores, né, a nível de sustentabilidade, como também a indicação para o consumidor final de onde descartar aquele resíduo. A gente já tem em políticas e decretos que falam sobre a logística reversa, que entraria nesse sentido, né, de responsabilizar os produtores pelo descarte final dos resíduos, das embalagens, mas a gente sabe também o quanto que isso não é realizado na prática, né? O quanto que isso é falho. Muito falho ainda. Sobre essa questão das embalagens, só um exemplo aqui da latinha, né, de alumínio. O alumínio é o material que a gente consegue ter a maior reciclabilidade no nosso país. No último ano, chegou a ser mais de 98% de alumínio que conseguiu voltar para a indústria para ser reciclado. Quando a gente compra uma latinha de refrigerante e tem a opção também de ter a embalagem PET, como o alumínio ele tem essa possibilidade de ser reciclada maior do que o PET, o valor do produto dentro do alumínio ele é diferente. A mesma coisa é com milho no mercado, né? Aquela lata de milho é muito mais cara do que você comprar em sachê.
porque o ferro, Uhum. para você, né, produzir, para você fazer todo esse processo da logística de colocar o alimento dentro do ferro é muito mais caro do que você colocar dentro daquele sachê, que é um plástico que tem diversas composições dentro e a reciclabilidade dele é muito menor. Então, é necessário que tenha esses incentivos também para que a gente consiga comprar alimentos com resíduos que a gente consegue destinar de forma mais rápida e mais adequada e seja viável, principalmente para as cooperativas, né? Que é quem, cooperativas e associações, que é quem Uhum. faz todo esse trabalho acontecer. Se a gente só recicla cerca de 13% do resíduo que a gente gera, 99,9% desses resíduos que estão sendo reciclados é por meio de cooperativas e associações. E eu ainda acho que a indústria não faz nada do que poderia fazer. Uhum. Apesar de todos os Essas programas de pessoas, logística reversa, não faz nada do que poderia fazer relacionado a isso. São mais de 300 mil catadores no país inteiro. Pense aí se a gente tivesse todo o investimento que as grandes empresas poderiam fazer, né? As grandes uhum, realmente eu falo porque são as principais a colocar esses resíduos no mercado, né? na rua, no Então, mercado. exatamente. Então, os grandes produtores de Elas tinham que ser alimentos, os grandes produtores responsabilizadas. de material de limpeza, exatamente. E assim, isso é uma coisa também importante da gente falar. Como você trouxe a questão do rótulo, né, de indicação, a gente ainda tem essa questão do greenwash, né? Porque muitas Uhum. empresas estão ali dizendo, ai, é reciclado, ai, destino, ai, faça isso. E, na verdade, quando a gente entende na prática, Balela. é feito nos grandes centros urbanos. Mas no interior Uhum. das cidades, né, e em algumas determinadas regiões, as atividades relacionadas a isso são baixíssimas. Então, o que está fazendo de fato? Se só está fazendo em São Paulo, Rio de Janeiro, sabe? Se não está fazendo aqui no Uhum. Nordeste, se não está fazendo no Norte. Então, são práticas que eu considero só realmente para dizer o que eles gostam de dizer, que a empresa é amiga do meio ambiente. De uma maneira muito superficial e vazia, né? Porque é Uhum, isso. Quem, é aquele famoso quem conhece sabe o que é real e o que é de mentira. E assim, se a gente parar pra pensar, é isso assim, quanto mais a gente se afasta dos centros urbanos, mais nítido, assim, mais claro fica essa questão do quanto o trabalho dos catadores é muito evidente, sabe? Quando a gente vai ali para. É porque eu fico repetindo muito nessa questão de zona rural e tudo, mas porque uhum. ter acesso a essa realidade fez muito eu fazer esses comparativos, Diferença. sabe? Uhum. Então, por exemplo, é isso, eu cheguei aí em zona rural lá da Chapada para dar as oficinas e tudo, e foi muito nítido esse gerenciamento de resíduos que o pessoal precisava fazer por si só, porque do poder público não vinha. E aí a gente parava para falar, falava assim, então, mas e catadores de materiais recicláveis? Tem aqui, aí às vezes tem catadores de outros municípios que faziam uma Sim. rota e passavam ali pela zona rural pegando, mas é isso, né? Não pega tudo. E é aí que entra aquele ponto que a gente fala. Às vezes as empresas lá, não, meu plástico é reciclável. Nas vozes da cabeça deles. Apenas. Porque é isso, só é reciclável em uma usina em São Paulo, não sei de onde, com tal tecnologia estratosférica, mas no dia a dia, na Exatamente. realidade mesmo, aquele plástico não é reciclado. E tudo isso a gente está trazendo, né? Parece até que está saindo um pouco do assunto, mas na verdade são questões que dificultam o fechamento dos lixões, porque enquanto a gente tiver esse volume exacerbado e desnecessário indo para a destinação final, que não deveria estar indo, mais difícil vai ser de resolver esse problema. Então, muito antes da gente se preocupar, vamos repetir aqui, em fechar os lixões de fato, a gente tem que se preocupar em fazer a gestão de resíduos municipal, né, para que esse resíduo, esse rejeito que chegue nesse lixão, que chegue nesse aterro, ele seja realmente aquele que deveria estar indo, né? E não a gente não esteja enterrando dinheiro, enterrando oportunidades que a gente deveria estar tendo de melhorar. Exatamente. Pensando nesse processo de gestão de resíduos como um ciclo, né, para a gente encerrar e conseguir fechar chave de ouro essa nossa conversa, o lixão, o aterro,
controlado, sanitário, eles já são problemas. Eles são problemas que, independente do formato que eles estão sendo operados, eles continuam emitindo gases, gerando efluente tóxico, ocupando um volume de uma área muito significativo. E o que, que a gente precisa fazer em tudo relacionado à sustentabilidade? E isso é uma questão do meio ambiente da nossa própria vida. Reduzir a possibilidade de ter problemas. Então, a gente precisa trabalhar sempre com a prevenção desses problemas. E aí, fazendo isso, é sobre o que a gente falou aqui tudo. Então, antes de encerrar um lixão, as condições sociais e econômicas estão sendo estudadas? A coleta seletiva da cidade está implementada para que a gente envie para o aterro apenas rejeitos? O que, que são rejeitos? São aqueles que a gente já não consegue fazer mais nada, que é papel higiênico, absorvente, guardanapos, né? Aquele material que já não pode nem reciclar, nem levar para compostagem. Então, se a gente pensasse no mundo ideal aqui, uma cidade perfeita, criadas e governadas por nós, a gente teria uma usina de compostagem pública, a gente teria a coleta seletiva implementada, catadores contratados pela prefeitura, bem remunerados, a gente teria empresas privadas pagando por de isso. coleta voluntário. Sim, com certeza, muitos espalhados pela cidade. A gente teria um aterro sanitário só para rejeito, com aproveitamento energético disso também. E olha que a gente não está nem sonhando tanto, porque tudo isso está onde? Na lei. Se a gente só conseguisse fazer o cumprimento adequado, a gente já teria um cenário de diminuição de impacto, de geração de emprego, renda, de geração de energia ali renovável, né? Dá então, um fogo no estômago, as borboletas, falando assim, gente, quando será que isso vai ser possível? É porque isso, pra gente que trabalha na área, é tão possível, falta, assim, direcionamento, força de vontade. Exatamente. Porque, assim, é tão possível. O pessoal fala assim, não, mas isso aí, coisa da Europa, coisa do Japão e tudo. E a gente vê que, na verdade, a gente tem muito potencial para ter isso aqui perto da gente. Falta só investimento. Exatamente. Falta direcionar para onde tem que ser de fato, né? Então é isso, falamos muito sobre o encerramento dos lixões, mas sempre trazendo nessa perspectiva tanto do social quanto do econômico e do ambiental e do cultural também, que é algo que a gente tem falado bastante sobre. E vamos deixar a pergunta para vocês discutirem, continuarem debatendo com a gente sobre isso, de como é a disposição final de resíduos na sua cidade. Se ainda é lixão, se não é lixão, se é aterro controlado, se não tem disposição de resíduos em conjunto, né? Ou governado pela prefeitura, se é algo como na zona rural. E a gente quer muito ouvir e entender para saber como é que está, né, a situação da cidade das pessoas que nos ouvem. Se vocês, né, puderem, compartilhem esse episódio com mais e mais pessoas. A gente sabe que a gente precisa cobrar do poder público que tudo isso seja colocado em prática. Então, marca a prefeitura do município, estejam, né, compartilhem no Instagram, marquem a gente também, é o @podesustentar. A gente vai deixar tanto aqui no Spotify quanto lá no Instagram a pergunta em aberto, né, para poder a gente conseguir coletar aí esse máximo de realidades diferentes para nossa discussão. E é isso, a discussão ela nunca termina no episódio. A gente sempre vai continuar com ela do lado de fora e a gente espera que vocês ajudem a gente nessa jornada. Um beijo. Isso aí. E até Beijo. a próxima. Tchau.